Boa tarde, que alegria tê-los aqui. Estamos começando mais uma conversa com síndicos em uma transmissão ao vivo pelo Facebook do Aratu Online. E nesse final de tarde recebemos aqui no estúdio da TV Aratu 3 participantes. O Gerson Sampaio, ele é engenheiro elétrico, especializado nessa área, diretor da Tec Energia, Soluções em Energia. Está conosco também o Rafael Souza, que é administrador da empresa Tecmetra, Soluções em Telemetria, e a Luciana Pereira, que é síndica e gestora profissional. Reunidos, vamos falar sobre a redução de custos nos condomínios, principalmente relacionados aos itens de energia elétrica e água, e como a auditoria faz determinadas análises para verificar se o gestor tem agido para efetivamente reduzir custos no empreendimento. Então, você que nos acompanha aqui nessa live, pode inclusive pegar a sua conta de energia ou conta de água, se tiver alguma dúvida, participar diretamente aqui pelo chat e seja muito bem-vindo à live do Conversa com Síndicos. Mas antes de iniciar com os nossos convidados, nós vamos assistir a um vídeo. Temos aqui no estúdio Gerson Sampaio, mas outro Gerson nos atendeu gentilmente no último sábado. Ele é síndico do prédio Fórmula Paralela Plus, aqui em Salvador, e ele contou para o Conversa com Síndicos quais ações ele conseguiu realizar em apenas 2 meses de gestão. Camila, por favor, pode rodar. Quero saber como é que ele fez redução de custos aqui no empreendimento. Senhor Gerson, conta para o Conversa com Síndicos quais foram as ações que o senhor tomou aqui no Fórmula Paralela Plus. Então, bom dia, né, pessoal? Nós, aqui no condomínio, nós tivemos algumas dificuldades realmente relacionadas a custos, tanto elétricos como hidráulicos, né, com relação à água e com relação à energia elétrica. E o primeiro partido que nós tomamos foi fazer, né, uma vistoria predial geral, e para poder saber quais eram as dificuldades que nós tínhamos com relação ao escapamento de energia, principalmente, e nós já temos um relatório e já começamos a iniciar. Então, a primeira coisa que a gente já fez de modificação foi a troca de todas as lâmpadas por LED. E as outras coisas que nós percebemos uma dificuldade maior e o escapamento de energia já comprovado é com relação à parte de instalações elétricas relacionadas a elevadores, relacionados à parte de escada, relacionados a algumas tomadas e algumas partes elétricas relacionadas à parte superior do prédio, que já estão sendo tomadas providências para poder regularizar. E que dá uma diferença entre 20% na conta de energia fazendo esses ajustes. Perfeito. Gostaríamos também de saudar as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Temos a Jaci Cerqueira, a Luciene Borges, temos também o Nunes Roberto, a Camila Costa e a Nadiere Rodrigues. Muito obrigada pela presença de vocês. E comungando com o senhor Gerson Luiz Lima, o Gerson Sampaio pode nos dizer quais são as principais ações que um síndico pode realizar no condomínio que trazem para esse empreendimento uma redução de custos com energia elétrica. Perfeito. O ponto principal é fazer uma auditoria, fazer medições. O ponto principal é fazer uma auditoria, fazer medições que permitam que você faça adote as ações de uma forma organizada. Normalmente, e infelizmente, os gestores compram o remédio antes de consultar o médico, né? Sem a consulta de um médico, sem a consulta de uma pessoa especializada, de uma empresa especializada no assunto, você corre o risco de adotar uma série de ações sem resultados. O Gerson tomou uma medida eficaz. Isso aí, ele fez primeiro o estudo, fez um relatório, submeteu ao conselho, submeteu aos demais condôminos e aí passou a executar as ações de uma forma organizada, com resultados concretos. Com relação à fuga de energia, Gerson, como é que um condomínio pode fazer essas avaliações para identificar esses problemas, por exemplo? Com medidores especializados. Há medidores que permitem se identificar com clareza
onde estão as perdas e fugas, que são coisas naturais da natureza, da física dos cabos. Para ter uma ideia, um cabo de energia, ele tem uma vida útil de 25 anos. A partir do 25º ano, ele vai perdendo isolamento e começa a ocorrer as fugas. Isto é um problema? Não. É um resultado físico de um processo de envelhecimento. Para isso, nós temos que substituir uma parte dos cabos, temos que melhorar o isolamento desses cabos e medir onde estão havendo as perdas e fugas e ir eliminando gradativamente. Ok. O Rafael agora vai nos contar com relação à água. Como é que um síndico deve agir? Quais são as ações que ele pode adotar para reduzir custos nos condomínios? Rafael, nós falamos muito do sentido do rateio injusto, que é que naquela unidade eu posso ter 2 pessoas que moram, mas que consomem muito mais água do que numa residência ou numa unidade onde moram 6, 7 pessoas. Conta para o Conversa com Síndicos como é que vocês atuam com relação à gestão do consumo de água nos condomínios. Boa tarde, Michele, convidados. Exatamente o que você falou, né? Na verdade, a individualização de água, ela não tem nenhum segredo. Costuma passar do princípio que passa a ser justo, tá? Então, hoje, se um condomínio ele rateia igualmente para todos os moradores, às vezes as pessoas acham que estão economizando, que é por não pagar a água, né? Ou pagar pelo rateio. Sendo que com a individualização e a instalação dos equipamentos, ele vai pagar pelo consumo justo, realmente vai pagar pelo que ele consumiu, tá? E aí você termina tendo, os condomínios terminam tendo até uma economia em torno de 40%, quando realiza o processo de individualização, porque os moradores passam realmente a se preocupar com esse tipo de questão, né? Então, não tem muito mistério, é realmente trabalhar com a tecnologia ao seu favor, né? E passa a ter esse consumo justo para cada morador. A Luciana Pereira, que é síndica profissional e gestora de alguns empreendimentos, ela teve um caso muito atípico em que ela vai contar aqui para o Conversa com Síndicos que houve uma descoberta, inclusive de gestão, no condomínio dela com relação à água. Luciana, conta o que aconteceu. Boa tarde a todos. Sim, Michele. Na verdade, eu atuo num condomínio na região de Camaçari, que é em Itacimirim, e é um condomínio atípico porque ele é um condomínio que nós não temos moradores. É um condomínio de veraneio, então são 23 casas, nós resolvemos fazer a individualização de água, não perante a Embasa, mas internamente, de forma que a gente pudesse identificar possíveis vazamentos, uma vez que nós não temos pessoas lá diariamente para fazer essa apuração. Então, com a individualização de água, o que é que nós pudemos apurar? Em que um condomínio que, durante 6, 7 meses, tinha um consumo de água mensal de R$ 1.300 a R$ 1.500, e com o processo de individualização, em um determinado mês, houve um pico de R$ 5.000 de água. Como a empresa contratada para fazer a telemetria, ela faz o monitoramento de 4 em 4 horas por casa, nós conseguimos apurar que dessa conta de R$ 5.000, R$ 2.000 foi um vazamento em uma das unidades. E isso foi muito gratificante porque, como a gente faz a cobrança, né, conforme o consumo, a gente conseguiu identificar e o condomínio como um todo não teve esse passivo, esse custo. Você acabou dando um exemplo. Conta para os nossos espectadores qual foi o valor total da conta do condomínio e qual foi o total da conta somente dessa unidade. A conta total do condomínio foi em torno de R$ 4.900 e da unidade foi R$ 2.000. Então, imaginem como o monitoramento dessa água acabou identificando diretamente qual era a unidade que estava consumindo mais. Se esse empreendimento não possuísse esse tipo de gestão e de monitoramento, esse rateio iria ser feito, como nós pontuamos anteriormente, de uma forma injusta. E estamos aqui também para mostrar como a auditoria pode ajudar nessas questões. Geralmente, nos nossos relatórios, nós fazemos as análises dos comparativos, dos gastos com água e com energia elétrica de um mês para o outro. Ficamos muito atentos, inclusive, a palavras específicas como individualização de água, telemetria, retrabalhos, né? Há muitas recontratações com relação a vazamentos e também
a parte elétrica, onde não há, de fato, uma inspeção completa. A auditoria também, ela verifica se o síndico atuou de forma a conscientizar esse morador, a consumir adequadamente a água e a energia elétrica. E também existe um processo que a própria Coelba aqui faz no sentido de incentivar aquelas pessoas para que tenham ações voltadas para a economia de energia. E nesse aspecto, o Vale Luz da Coelba, para aqueles condomínios que conseguirem fazer a juntada de materiais descartáveis, inclusive óleo de cozinha, há uma possibilidade de se fazer o abatimento da conta de energia. Então, uma dica também que nas auditorias nós podemos conceder, e isso traz para o síndico, inclusive, uma visão de condomínio verde, condomínio sustentável, que é algo que nós valorizamos muito. Bom, e com base na capacitação, todos sabem que nós temos um momento aqui no Conversa com Síndicos, onde nós falamos o que está acontecendo na nossa cidade, quais são as oportunidades de cursos, de treinamentos que nós temos disponíveis. E o SENAC, que é uma entidade muito respeitada, já tem há muitos anos um curso de porteiro de vigia de 160 horas. É importante que esse gestor também procure capacitar a sua equipe de trabalho. Temos que lembrar que a portaria é o cartão de visitas do condomínio. E nesse curso há uma gama de conteúdos que vai até do atendimento, até a base procedimental de como esse porteiro e como esse vigia devem se comportar e como devem melhor atender os condôminos. E vamos ter também, no dia 13 de junho, um evento realizado pelo Grupo Lordelo. É o primeiro encontro de gestão condominial e auditoria. Será na Dom Petro, pós-graduação e centro de formação continuada. Eu estarei lá, a doutora Michele Lordelo, juntamente com o doutor Rodrigo Carpati e também a doutora Ionara Ribeiro, com um tema de grande valia para o mercado condominial. Imaginemos aquele síndico que atua e pensa que a sua prestação de contas está a contento. E depois de algum tempo ele descobre que essa prestação de contas ela não está adequada. Então esse evento busca reunir palestra, workshop com caso prático, para que os participantes possam compreender o processo de prestação de contas, e finalizamos com uma mesa redonda com a participação de 2 síndicos e gestores e também, é claro, com a participação efetiva da plateia, porque nada mais que fundamental que as pessoas aprenderem a construir esse processo de gestão condominial. Nós vamos assistir agora a um vídeo que fala sobre a tarifa branca. Vamos aproveitar a oportunidade que estamos com um especialista na área. Ele, inclusive, divulgou na revista Cadê o Síndico, desse mês, uma matéria de capa que fala sobre a tarifa branca. E vamos entender o que ela significa e como ela pode trazer uma redução de custos para o condomínio. Vamos acompanhar. Tarifa branca. Seu perfil se enquadra nela? Independente do horário de uso, o valor da energia era o mesmo, mas em 2018 isso pode mudar. Com a tarifa branca, o valor de energia varia conforme o horário e dia da semana. Nos dias úteis teremos 3 horários: fora de ponta, intermediário e ponta, cada um com seu valor. Fique ligado, os valores podem variar de acordo com a região ou distribuidora. Só poderão aderir os novos consumidores ou quem tem consumo médio superior a 500 kW mês nos últimos 12 meses. E nos anos seguintes, outras pessoas poderão pedir a adesão. Lembre-se, analise seu perfil e hábitos de consumo de energia antes de decidir. Vamos aproveitar o Gerson. Gerson, o que é a tarifa branca? As unidades autônomas, os apartamentos já estão usufruindo dessa benesse e o condomínio já pode usufruir? A tarifa branca já é uma realidade a partir de 1º de janeiro. A grande característica da tarifa branca é que ela é opcional. Só um segundo. Isso me empresta para ele, Lu. Ao vivo é assim mesmo, hein? Estamos aqui para melhor atendê-lo, exatamente.
A tarifa branca, ela está vigorando a partir de 1º de janeiro desse ano, e a grande característica é que ela é opcional, isso é, o consumidor, o interessado, tem que ir na Coelba com o seu documento de identificação e com a última conta e fazer a solicitação. A tarifa branca, ela começou a vigorar em 1º de janeiro, ela é opcional, isso é, cada consumidor interessado tem que fazer uma análise se na sua residência ou no seu comércio, principalmente, pode haver uma vantagem e solicitar presencialmente na Coelba, levando a última conta de energia e seu documento de identificação. O importante é verificar o seguinte: todo empreendimento comercial que fecha às 18 horas automaticamente tem vantagem, então deve pedir de imediato. Aqueles condomínios que são empresariais e que reduzem o seu consumo automaticamente às 18 horas também têm benefícios imediatos com essa tarifa e devem pedir imediatamente. Os condomínios residenciais, vale a pena fazer uma análise através de medidores, que são medidores portáteis, que nós instalamos, e fazemos um gráfico de 72 horas, tirando, então, uma conclusão dessa vantagem. 2 tarifas, então, vocês devem prestar muita atenção. A tarifa branca, que já é um benefício, que já está vigorando, e a tarifa social, que é algo que já tem mais de 10 anos e que vigora para aqueles pequenos imóveis, para a residência dos seus funcionários, e muitos dos funcionários podem ter direito a essa tarifa social, que é um desconto de até 65% na conta de energia para aquelas casas que têm um consumo inferior a 220 kWh por mês. Gerson, aproveitando, nós temos uma pergunta aqui da Luciene Borges. Muito obrigada, Luciene, por sua participação. Ela diz o seguinte: as minhas lâmpadas são todas LEDs e mesmo assim a minha conta vem muito cara. O que ela deve fazer? O grande culpado, possivelmente, pela sua conta alta é o chuveiro elétrico, né? Os 2 grandes consumidores numa residência são chuveiro elétrico e geladeira. O chuveiro elétrico, pela sua alta potência, ele tem 6 kW, ele corresponde ao consumo total de muitas casas, e a geladeira por funcionar muito tempo. Então, se você fizer um ajuste adequado da geladeira, colocando na posição 3, verificando se não está havendo vazamento de frio pela porta, a porta tem que estar bem vedada, e se você substituir o chuveiro elétrico, a resistência do chuveiro elétrico, por uma resistência de 220 volts, que é muito mais econômica, você consegue reduzir muito a sua conta e aproveitar o bom exemplo que você teve com o LED. Aproveitar para agradecer a Laís Pereira, a Luciene Borges, que acabou de fazer a pergunta, e ao Braulio Carvalho pela participação de todos. Rafael, com relação à telemetria, vocês têm um sistema onde é possível fazer esse monitoramento e o síndico, a administradora e também o próprio condômino, como é que eles podem fazer essa gestão do consumo de água deles? Perfeito, Michele. A empresa, na verdade, desenvolveu o TI, né? Desenvolveu um sistema chamado Cigen, que é uma plataforma que ela funciona web, para aplicativos, tanto o iOS quanto o Android, e facilita, ela veio justamente para facilitar, dar uma transparência, na verdade, para os condôminos, né? Então, o condômino hoje ele pode, através dessa ferramenta que a gente disponibiliza, verificar o consumo de água em tempo real, certo? O consumo de água dele, individualmente, e o síndico e o administrador, eles têm um acesso a macro do sistema, ou seja, ele tem informação de todos os moradores, certo? O que cada morador está consumindo, inclusive se algum apartamento ou casa ou loja está tendo vazamento de água, que ajuda muito realmente na redução de custo. Então, eu volto a falar, quando a gente prioriza a tecnologia, traz a tecnologia ao nosso favor, né? A telemetria é isso, e a gente usa a telemetria para fazer a individualização de água. Ok. Bom, falando sobre a redução de custos, nós não poderíamos deixar de falar de um tópico que atinge a muitos condomínios, que é a folha de pagamento. Nós sabemos que hoje o Conversa com Síndicos, ele focou muito mais
na água e na energia elétrica, mas a folha de pagamento, a Luciana ela tem um case para nos contar relacionado a como ela trabalha essa gestão da folha de pagamento nos condomínios em que ela atua. Luciana, por que você decidiu primarizar, ou seja, contratar os colaboradores próprios, orgânicos, nos condomínios em que você atua como síndica? Bom, Michele, ao longo dessa minha atuação como síndica profissional, eu percebi que a terceirização de mão de obra, ela tem em torno de 60% a 70% de custo para um condomínio. Então, eu resolvi fazer a primarização no sentido de fazer a readequação funcional, né, de forma que, se eu tenho um auxiliar de serviços gerais e eu tenho na convenção coletiva a oportunidade de ter um zelador, de forma que eu possa substituir algumas atividades, como manutenções de piscina, manutenção de jardim, e algumas manutenções internas, uma vez que o zelador é aquele que zela pelo empreendimento. Nos 5 condomínios que eu atuo, era uma mão de obra terceirizada, e eu resolvi primarizar todos de forma também muito bem organizada. Eu acho que é o ponto principal. A gente pode perceber que em vários condomínios não há uma gestão administrativa segura. Quando eu falo gestão administrativa segura, eu falo no sentido de organizar a documentação de pessoal. Hoje, os condomínios eles colocam toda a documentação de pessoal nos balancetes. É correto? Sim, mas também não fazem um arquivo, né, de forma segura, que aquilo vai ter que se perdurar por 30 anos, né, que é a documentação de pessoal. Então, se eu tenho um passivo, um processo trabalhista, eu tenho onde buscar esse arquivo. Então, eu venho buscando fazer essa primarização em todos os empreendimentos em que eu atuo. Até hoje, eu consegui ter sucesso em todos, porque eu faço a primarização, mas, em contrapartida, eu também acompanho todos os processos, desde a admissão, quanto a demissão, escala de férias, pagamento de 13º. Então, eu não deixo somente a cargo da administradora, que, na maioria dos casos, a gente tem os condomínios com uma administradora de condomínios. Então, isso foi uma forma de me ajudar muito e fazer uma redução aí em torno de 10% a 15% na folha de pagamento de todos esses empreendimentos que eu fiz o processo de primarização. Okay. E falando em redução de custos, é importante associar essa frase à previsão orçamentária. Quando o síndico tiver o pleno conhecimento do que essa peça representa, realizar os devidos acompanhamentos, efetuar as contratações adequadas com profissionais habilitados, sempre revisitando a peça previsão orçamentária, ele vai perceber que, ao invés de recontratar, ele vai, na verdade, estar contratando os profissionais adequados. A auditoria fala muito em que o síndico deve ter um time de especialistas, porque assim ele, com toda certeza, trará para o empreendimento os gastos efetivamente necessários. Para nós finalizarmos, eu vou pedir que os nossos convidados concedam as suas considerações finais, alguma dica ou algo que queiram deixar de recado para quem nos acompanha. A começar pela Luciana, por favor. Bom, quero agradecer ao convite, para mim foi muito gratificante. Eu acredito que ser síndico profissional é um grande desafio, porque gerir condomínios é como você está gerindo uma empresa, uma vez que envolvem áreas como a gestão administrativa, folha de pessoal, a parte financeira e contábil, que lhe traz maior transparência e lisura a partir do momento que você faz de uma forma bastante transparente. E assessoria jurídica também. Então, é como se você estivesse gerindo vários setores dentro de uma empresa, né? Então, para mim, atuar como síndica profissional hoje está sendo um grande desafio, mas, em contrapartida, também muito gratificante pela experiência e todo o conhecimento que eu venho adquirindo. Muito obrigada, Luciana Pereira, por sua participação. Gerson Sampaio. A minha mensagem final ao síndico e aos amigos é, primeiro, desconfie do seu medidor de energia. Ele pode estar errado, pode estar descalibrado e conte com tecnologia. Segundo, faça uma setorização. Isso é, identifique quem consome energia no seu condomínio, por que consome, a que hora consome e quanto gasta. E terceiro, reaja ao aumento das tarifas de energia. No dia 22 de abril,
houve um aumento absolutamente ilegal, injusto e inadequado. Numa inflação de 2,8% que o Brasil vive, o governo aumentou 17,8% a tarifa de energia, o que é absolutamente inadequado e absolutamente fora da realidade econômica, e nós temos que reagir a uma situação dessa. Gerson, muito grata por sua presença aqui no Conversa com Síndicos. Rafael, suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite. Esse debate é importante para a realidade no condomínio. Hoje a gente Presta o microfone para ele, Lu. Hoje foi a dança dos microfones. Sim, esse debate é muito importante para a realidade do condomínio, para os síndicos, para os moradores. Nós, como empresa que individualiza a água, a gente sabe, tem a ciência da importância de você fazer essa individualização. Como o Gerson falou, dos medidores de energia, para a água é a mesma coisa. A gente precisa realmente acompanhar. Cada medidor tem sua vida útil. A maioria dos moradores não sabe, mas um medidor tem uma vida útil de 5 anos, por exemplo. Então, é importante realmente a gente ter essa ciência, buscar consultorias, buscar agendar uma visita. A gente nem cobra para fazer esse agendamento. E realmente conhecer o sistema e ver que ele existe para trazer uma redução, um benefício para o morador. Muito obrigada também, Rafael, por sua vinda aqui no Conversa com Síndicos. E estamos chegando ao nosso momento final. Vamos deixar nossas informações com relação a consultas para outras análises que os senhores e as senhoras podem fazer. Temos o Cadê o Síndico, com o site www.cadeosíndico.com.br. É possível receber essa revista impressa e também acessar o portal. E temos também o Papo Condominial, que é o www.papocondominial.com.br. O primeiro encontro do Grupo Lordelo encontra-se divulgado também lá no Papo Condominial, e você pode acessar esse ingresso através do portal Simpla. Gostaríamos de agradecer a todos por acompanharem a nossa live, agradecer também aos nossos convidados mais uma vez, dizer que no próximo Conversa com Síndicos falaremos sobre a capacitação da área do mercado condominial, principalmente relacionado ao síndico, a profissionalização do síndico, e contamos com a presença de todos vocês, porque o nosso compromisso continua sendo de levar informações sobre o mercado condominial. Um forte abraço e uma ótima semana para todos. Muito obrigada.